Bom dia, pessoal! Vamos então dar início aí a mais uma aula de física, certo? Hoje eu já vou começar com vocês a apostila 3, tá? Ficou faltando um capítulo de física 3 da apostila 2, mas eu resolvi começar a apostila 3 logo, porque quando eu chegar lá em física 3, eu dou uma relembrada nesse capítulo que ficou para trás, tá? Então, hoje aqui vocês estão vendo, né? Física 1, já da apostila 3, aí eu vou para Física 1, vou para Física 2. Quando eu chegar lá na Física 3, eu dou uma relembrada nesse capítulo que ficou faltando da apostila 2, certo? Só para dar aí uma satisfação para vocês, porque eu sei que ficou faltando esse capítulo, né? Para vocês não ficarem sem entender por que eu já dei início a outra apostila, ok? Então vamos lá, o capítulo 11 da apostila 3 de Física 1, ele fala um pouquinho pra gente sobre transmissão de movimentos, né? A gente terminou Física 1 da apostila 2 falando sobre movimento circular, né? A gente viu movimento uniforme, movimento uniformemente variado, e terminamos em movimento circular, uniforme, né? O capítulo de hoje, transmissão de movimento, ele fala do movimento circular uniformemente variado, né? Então ele vai dar continuidade aí a esse conteúdo. Então vamos lá, aqui esse movimento circular uniformemente variado, ele tem características parecidas com o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que a gente estudou lá para trás. Só que aqui agora a gente considera as grandezas, né, angulares, tá? Sua principal característica desse movimento é a aceleração angular constante, ok? Aqui, ó, representado pela letra alfa, vai ser constante. Então, aqui, ó, esse tipo de movimento está presente nas rodas dos carros de passeio. Por exemplo, o acelerador de um carro é o responsável por aumentar a velocidade dos móveis, né? A gente viu até que a fórmula da aceleração, a definição de aceleração é justamente essa, né? Saber quanto que um carro varia a sua velocidade, né? Se aumenta, se diminui, enfim. Então aqui o acelerador do carro ele vai ser responsável por isso, por aumentar a velocidade do carro, né? Como que ele faz isso? Ó, provocando um aumento na rotação do eixo do carro, que é transmitido para as rodas, fazendo com que o carro aumente sua velocidade, né? Como fazer para esse objeto rotacionar mais rápido, né? Aqui, ó, ele falou aqui, provocando um aumento na rotação do eixo do carro. Então, como que a gente faz para isso, né, rotacionar mais rápido? Imprimindo ao objeto uma aceleração angular, né? A gente viu que a aceleração angular vai justamente medir essa velocidade, né? Então, a gente tem que imprimir uma velocidade angular para poder acelerar aí o eixo de rotação, tá bom? Aí aqui eu botei a equação horária da velocidade angular. Ela é análoga à equação lá do movimento retilíneo uniformemente variado, que é a função horária da velocidade, né? V igual a V0 mais AT. Aí a gente tem velocidade angular igual velocidade angular inicial mais aceleração vezes o tempo, tá? Só botei aqui, ó, a relação, né? A gente tem as equações do movimento circular uniformemente variado aqui na esfera angular, né? Aqui na esfera linear, e a relação entre elas. Aqui seria a função horária da velocidade, aqui da posição e a equação de Torricelli, né? Transmissão de movimento, vamos lá. Os meios de transporte têm em comum a transmissão do movimento de uma parte para outra, que pode ser realizado de duas maneiras diferentes. Quais são elas? A primeira é compartilhando o mesmo eixo e a segunda é compartilhando as extremidades, tá? Então vamos ver esses dois casos. Ó, 2.1, unidos pelas extremidades, que é o caso aqui dessa engrenagem, ou por correias aqui, ó. Uma correia tá ligando essas duas polias aqui, né? Então tá unindo elas. Então, ou através de correia ou através das extremidades.
Como se pode observar nas figuras anteriores, duas engrenagens encostadas e duas polias ligadas por uma correia partilham a mesma velocidade escalar e a mesma aceleração escalar, tá? Então aqui, ó, aqui elas têm a mesma velocidade escalar e aceleração também, tá? Esse é o tipo de ligação observado em bicicletas e relógios. Ó, aí eu fiz pra vocês igual a tabelinha anterior, tá? A igualdade na parte linear, na parte angular e a relação entre elas. A gente tem que considerar e usar tudo isso aqui, tá, gente? Vocês vão ver até nos exercícios que eu resolvi que a gente trabalha com essas igualdades, certo? Para esse tipo de movimento, conclui-se que quanto menor for o raio do disco, maior será a velocidade angular, tá? Menor o raio do disco, maior a velocidade angular e vice-versa. Ou seja, quanto maior o raio do disco, menor a velocidade angular, né? São inversamente proporcionais. Ó, um pinhão aqui, a coroa, as duas estão ligadas por uma corrente aqui, né? No caso da bicicleta. Unidos pelo eixo, é aqui, ó, o mesmo eixo, dois discos A e B estão unidos pelo mesmo eixo. Ó, velocidade angular de A, de B, tá? Ó, como eu falei, os discos estão ligados pelo mesmo eixo de rotação, por isso vão girar juntos, né? O eixo é o mesmo. Isso significa que partilham a mesma velocidade de aceleração angular. Antes, né, lá no outro exemplo era linear, né? Agora é angular. Porque estamos falando de movimento circular, tá bom? Ó, fiz a igualdade, a equação, a relação entre elas, tá? Aqui, ó, a igualdade da velocidade angular é igual a de B, a aceleração angular de A vai ser igual a de B. Aí eu substituí, né, a fórmula da velocidade angular relacionando com a velocidade linear. Aqui é a mesma coisa para aceleração, substituir, tá bom? E essa fica a relação entre eles. Para que a bicicleta se torne mais veloz, é preciso que sua roda traseira gire o mais rápido possível. Esse resultado é obtido por meio da seguinte combinação. Vamos lá. 2 passos. O primeiro, escolher o maior raio possível para a coroa. Isso permite ao produto, a velocidade angular vezes o raio, ser o maior possível, tá? Então, quanto maior a coroa, maior o raio da coroa, né? Maior vai ser o valor desse produto aqui, da velocidade angular pelo raio. E escolher o menor raio possível para o pinhão. Então, a coroa tem que ter o maior raio e o pinhão tem que ter o menor raio. Para quê? Isso permite a velocidade angular ser a maior possível, pois esta e o raio do pinhão são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, quanto menor o raio do pinhão, maior a velocidade angular, tá? Ó. Cadê? Ó, a coroa, maior raio possível. E o pinhão tá aqui, né? Rapidinho, deixa eu só voltar aqui. Isso. A coroa, o maior raio possível para a coroa e o menor raio possível para o pinhão para poder aumentar a velocidade angular, né? Ao observar a roda traseira, percebe-se que ela e o pinhão partilham o mesmo eixo. Então, a roda e o pinhão estão aqui, no mesmo eixo. Conclui-se que, aumentando o raio da roda, aumenta-se a velocidade escalar. Logo, a bicicleta anda mais rápido, tá? Fim. Fiquem agora, meus amores, com a resolução de exercícios desse capítulo, tá? Se eu não me engano, eu passei para vocês fazerem exercícios do próximo capítulo, que são exercícios, aquele capítulo só de exercícios, tá? Pra gente lembrar aí o que foi visto, até na apostila passada também. Mas de qualquer forma, deem uma olhada no plano para conferir se é isso mesmo. Se eu não me engano, acho que até a lista é avaliativa, tá? Acho que vale um pontinho, ok? De qualquer forma, confiram lá
pra não fazer nada de errado, certo? Beijos. Vamos lá então, pessoal, resolver aí alguns exercícios, tá? Peguem a apostila, por favor, apostila 3, capítulo 11, tá? Física 1. Exercícios conceituais. Primeiro, duas polias de raios A e B estão acopladas entre si por meio de uma correia, como mostra a figura adiante. A polia maior de raio A gira em torno de seu eixo levando um tempo t para completar uma volta. Supondo que não haja deslizamento entre as polias e a correia, calcule o módulo v da velocidade do ponto P da correia e o tempo t que a polia menor leva para dar uma volta completa. Pessoal, esses cálculos eles vão ser mais assim a nível geral, né? Porque vocês podem ver que não tem nenhum valor aqui para a gente aplicar, né? Então, a gente vai trabalhar mais com fórmula e manipulação de equação, tá? Então, aqui, ó, essa fórmula que eu usei aqui na letra A é a fórmula que relaciona a velocidade linear e a velocidade angular, tá? Aí eu teria o R, que é o raio da trajetória circular, né? E esse T maiúsculo representa o período, que é o tempo gasto para poder completar um giro, né? Então, a gente substitui o tempo por esse T maiúsculo de período, mas acaba sendo a mesma coisa. Então, aqui eu só botei a fórmula de como a velocidade linear se relaciona com a angular. E o R eu substituí por A, né? Porque ele fala aqui a polia maior de raio A gira em torno do seu eixo, levando um tempo t para completar uma volta. Então, é a polia A que gira, né? Essa polia maior que tem o raio A, ela que está girando, né? Então, vai fazer o ponto P se movimentar. Então, por isso eu substituo o R aqui por A, tá bom? Mas, como eu falei, não tem valores, então a gente deixa assim, ok? Aqui no ponto B, ele pergunta o tempo t, né, que é a polia menor,essazinha aqui, leva para dar uma volta completa. Então, se eu igualar as velocidades, né, A e B, eu posso considerar que as velocidades são iguais das polias. Eu substituo pela mesma fórmula que eu usei aqui na letra A, tá? Aí eu teria o raio A da polia maior e o raio B da polia menor. Esse T minúsculo, né, vai significar o tempo que está pedindo aqui, tá? Que é o que eu quero descobrir na letra B. Como eu não tenho valores, eu corto, né, o 2π, sobra para mim isso aqui, eu faço meio pelos extremos e chego a essa relação aqui. O tempo que a polia menor leva para dar uma volta completa vai ser esse aqui. Tá? Se eu tivesse valores do raio de B dividido pelo raio A, né, vezes o período que é da polia maior, né, do raio A, certo? 2. Considere as 3 engrenagens acopladas simbolizadas na figura a seguir. A engrenagem A tem 50 dentes e gira no sentido horário indicado na figura, com velocidade angular de 100 RPM, que é rotações por minuto. A engrenagem B tem 100 dentes e a C tem 20 dentes. Qual o sentido de rotação da engrenagem C? Pessoal, se a engrenagem A ela está girando no sentido horário, aqui, ó, consequentemente, ó, o dente da A encaixando aqui na B, a B vai girar anti-horário, né, seguindo esse movimento aqui. Então, se a B segue esse movimento, a C encaixa aqui, né, quando ela encaixa aqui, ela vai girar no sentido horário. Então, as engrenagens A e B giram no sentido horário e a B no sentido anti-horário, tá? Então, aqui, ó, engrenagem A, sentido horário, engrenagem B, sentido anti-horário, engrenagem C, sentido horário, como eu falei para vocês, tá? B. Quanto vale a velocidade tangencial da engrenagem A em dentes por minuto? Aí vamos lá, a velocidade angular é de 100 RPM, né, 100 rotações por minuto, e em cada rotação são 50 dentes aqui, ó.
Tá vendo? Ó, 50 dentes na engrenagem A, que é o que ele quer saber. A velocidade tangencial, que é aquele símbolozinho do W, né? Ela vai ser de 100 rotações por minuto, né? E a gente multiplica pela quantidade de dentes que tem essa engrenagem. Então, são 5.000 dentes por minuto, né? Ou 5 vezes 10 a terceira dentes por minuto, tá bom? C. Qual a velocidade angular de rotação da engrenagem B? Mesma coisa, né, pessoal? Mesma conta, só que aqui a gente pode fazer a relação, ó. Como o número de dentes de B é o dobro do número de dentes de A, a frequência de B vai ser metade da de A. A frequência de A era 100 RPM, né? Então, se a de B vai ser a metade, a gente diz que vai ser 50 RPM, tá? Porque B tem o dobro de dentes de A, ó, 100, tá? Então, como eles são inversamente proporcionais, a gente pode afirmar isso aqui, tá bom? A figura a seguir representa 3 bolas, A, B e C, que estão presas entre si por cordas de 1 metro de comprimento cada uma. As bolas giram com movimento circular uniforme, sobre um plano horizontal sem atrito, mantendo as cordas esticadas. A massa de cada bola é igual a 0,5 kg e a velocidade da bola C é de 9 metros por segundo. Então, percebam aí, ó, que eu tenho os raios, né? Entre A e B e entre B e C, cada um tem o seu valor de raio. Eu tenho a velocidade somente da bola C, que é 9 metros por segundo. Deu aí a massa também, né, de cada bola. A alternativa que indica como se relacionam as velocidades tangenciais, né, as velocidades de A, B e C, e seus respectivos períodos. Aí tem umas alternativas de marcar, né, eu não botei aqui, mas vamos ver. Seria a letra A, por quê, né? Ó, as bolas presas entre si por cordas girando em movimento circular uniforme podem ser comparadas a discos unidos pelo mesmo eixo, portanto possuem a mesma velocidade angular. Aí eu botei aqui a fórmula da velocidade angular, que é esse Wzinho aqui, é igual a velocidade linear sobre o raio, e igualei, né, tanto da bola A, da bola B e da bola C. Eu selecionei os dados de B e C para poder substituir os valores que eu tinha, tá? O raio de B aqui, ó, é 2, tá aqui, né? A velocidade de C eu tenho, por isso que eu peguei B e C, né? Para poder... Eu vou pegar A e C também para poder relacionar. Eu tenho a velocidade de C, que é 9, e o raio de C, que é 3, ó. Tá aqui, tá vendo? Acho uma velocidade para B igual a 6 metros por segundo. Faço a mesma coisa para A, pessoal. O raio de A tá aqui, né, 1. A velocidade de C é a mesma, tá? Descobri uma velocidade de A igual a 3 metros por segundo. Então, a de A é 3, a velocidade de B é 6 e a velocidade de C é 9. A gente teria essa relação aqui, né? A velocidade de A é menor do que a de B, menor do que a de C. Agora, o período, ele é, como eu já falei para vocês, o intervalo de tempo necessário para que cada bola complete uma circunferência, né? Então, todas vão levar o mesmo intervalo de tempo, tá? Por isso, o período delas vão ser iguais. Seria a alternativa A. E, questão 4, um disco gira em movimento circular uniforme, conforme mostra a figura. Sobre o disco são marcados 2 pontos, A e B. Sendo o raio de B o dobro do raio de A, olha aí a relação, né? RB igual a 2 vezes RA. Para qual dos pontos A ou B a velocidade angular será maior? Justifique. Para qual dos pontos a velocidade linear será maior? Então, eu quero saber, letra A, velocidade angular, qual vai ser a maior e a linear, né? Ó, as velocidades angulares são iguais, porque os pontos A e B giram a partir do mesmo eixo central. Então, aqui, ó o eixo central aqui, né? A gente considera o mesmo. Então, o ângulo, né? Para a velocidade angular, o ângulo seria o mesmo. A velocidade linear é diretamente proporcional ao raio da curva. Olha aqui a fórmula da relação da velocidade angular e linear de novo, tá? Aí, como eu falei lá no enunciado que
O raio de A é 2 vezes o raio de B, né? Ó, o raio de B, sendo o raio de B o dobro do raio de A. Tá aqui, ó. Logo, a velocidade B vai ser o dobro da velocidade de A. Assim, a velocidade linear será maior aqui, né? No ponto B, porque vai ser o dobro da de A. Certo, pessoal? É isso então, meus amores. Resolvi alguns exercícios com vocês. Agora dê uma olhadinha no plano. Confiram o que foi pedido e qualquer dúvida, entre em contato comigo.